Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o professor Julián e é com muita alegria que eu compartilho esse momento com vocês, que é o início de uma jornada pelo conhecimento dentro do mundo mágico das apresentações. Bom, na verdade é o seguinte, esse projeto, ele nasceu de uma forma muito espontânea e despretensiosa, e ele foi sustentado por uma percepção que eu tive ao longo de toda essa minha carreira, que nós como professores, ou palestrantes, ou treinadores, enfim, todos nós que ganhamos a oportunidade de subir a um palco e fazer uma apresentação, seja essa apresentação uma aula, seja essa apresentação uma palestra de compartilhamento de uma experiência, de uma capacitação profissional, seja um treinamento específico para um grupo de pessoas com a sede de um conhecimento detalhado sobre um assunto, todos nós então que subimos a esse palco recebemos um grande presente. E esse presente é a capacidade que a gente tem de transformar as vidas com o nosso conhecimento, ainda que incompleto. Enfim, a minha ideia é que ao longo dessa caminhada, que vai nascer agora junto com vocês dentro desse primeiro vídeo, é que eu compartilhe com vocês pontos da minha experiência, da minha vivência e das minhas habilidades como apresentador, como professor, com conteúdos que eu acredito que vão somar com a carreira de vocês, certo? Bom, então na verdade eu queria começar essa nossa aula sobre apresentações. Vou escrever aqui, tá, gente? Essa aula sobre apresentações, ela começa há mais ou menos 1.500.000 anos atrás. Bom, essa nossa aula sobre apresentações, o tema começa quando a gente recebe aqui no orbe terrestre a oportunidade de fazer o fogo. E se a gente acelerar um pouquinho o tempo, essa história ela começa a ficar mais quente a aproximados 300.000 anos atrás, quando uma das espécies de humanos começa a manipular o fogo e trazer o fogo para o cotidiano. Se a gente acelera um pouquinho mais e a gente navega pela linha do tempo antropológica, a gente vai percebendo que esse fogo passou a fazer parte não simplesmente de hábitos específicos, por exemplo, como cozimento. Ou, por exemplo, o fogo também era muito utilizado para espantar os animais, espantar os predadores nas tribos, nas aldeias. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é uma habilidade que nós, como seres humanos, desenvolvemos, bem antiga, por sinal, é de usar o fogo para criar um contexto de comunicação. O fogo, ele foi pano de fundo fundamental para o desenvolvimento da nossa linguagem, e dentro dessa nossa linguagem é que a gente vai desenvolver essa grande habilidade que todos nós, seres humanos, temos de nos apresentar. Mas aí eu tenho certeza que muitos de vocês vão achar que existe algo incoerente nessa minha fala. Bom, o seguinte, em 2015 sai um trabalho publicado de um grupo britânico, e esse trabalho ele fez uma pesquisa sobre quais seriam os maiores medos que nós temos no dia a dia. E diga-se, para que a gente então se surpreenda agora, o maior medo apontado foi o medo de falar em público. Inclusive superando o medo de altura. Inclusive superando o medo de doenças raras. E agora é de fato que é o mais intrigante de tudo. Superando o medo da morte. Obviamente, a gente não vai tomar essa pesquisa, esses resultados como algo generalizado, mas que ilustram sim, nessa relação, algo que de fato é muito intuitivo para todos nós. Nós não gostamos, a maioria de nós tem grande dificuldade de se apresentar em público, de falar em público, de compartilhar ideias em público, de compartilhar conhecimentos em público. Agora, vocês concordam que existe uma baita de uma incoerência aqui agora? Porque é o seguinte, se hoje a gente tem um enorme medo, vocês vão perceber, gente, que eu sou péssimo desenhista. Mas isso eu fui a vida inteira e a chance de eu melhorar por agora é muito baixa. Nos dias de hoje, as apresentações, elas ilustram um dos maiores medos que nós temos.
E a contradição é que nos nossos antepassados, a gente carrega, então, no nosso DNA, biologicamente, um grande know-how sobre como nos apresentarmos. E de onde que sai isso? Então, a gente pega agora a nossa máquina do tempo e a gente repousa há 300 mil anos atrás, numa noite silenciosa, com uma fogueira, sobre um céu estrelado, e a gente vê um grupo de pessoas reunidos em torno dessa fogueira. De novo, o meu desenho. Se precisar de legenda, eu coloco, tá, gente? Agora eu já estou começando a dominar as habilidades de edição de vídeo, mas isso aqui é uma fogueira com pessoas ao redor dessa fogueira. E agora a gente, nesse momento, a gente vê se levantar nessa roda de pessoas um velho, um ancião, carregando o seu cajado e se levantando para falar. Gente, eu tenho certeza que todos nós, nesse exato momento, conseguimos sim construir essa imagem que muitas das vezes, nessa linguagem, nessa metáfora, nós conseguimos enxergar os nossos avós como os grandes contadores de histórias, como os grandes apresentadores das nossas vidas e que definitivamente nos marcaram. Quem de nós agora não se lembra daquelas histórias dos nossos avós? Bom, o que eu falo é o seguinte, esse grande homem, esse expert que se levanta nesse momento, nesse exato momento, ele se levanta para se apresentar, para compartilhar algo de extremo valor, não apenas na vida dele, mas sim na vida de todos aqueles que deram o crédito, que depositaram as esperanças para ouvir, ainda que seja por entretenimento, o que esse expert, o que essa voz da sabedoria falaria. Agora, vamos lá. O que aquele homem conseguia, o que ele trazia consigo, qual habilidade, quais eram as técnicas que aquele homem se levantava, permitia que ele se levantasse com a sua autoridade e compartilhasse algo fundamental, especial, valioso com aquelas pessoas e que garantisse o sucesso da sua apresentação. Bom, aquele expert, naquele exato momento, oferecia a cada um daqueles sentados em torno da fogueira algo mágico chamado ideia. Ele sim oferecia uma ideia. Vamos melhorar a palavra oferecia? Ele presenteava a cada um daqueles ouvintes com uma ideia. Uma ideia que, na verdade, ela, em resumo, ela tinha a capacidade de transformar a vida de cada um daqueles que estavam sentados. Ainda que fosse em um cunho, em um contexto lúdico. Quando eu falo que essa ideia que ele oferecia, que ele presenteava aquelas pessoas era uma ideia transformadora, era porque ele, naquele momento, ele estava trazendo, oferecendo a eles algo de valor, algo que, por exemplo, tirasse as dores daquelas pessoas ou prevenisse de possíveis riscos, oferecesse soluções para resolver algo de muito complexo que eles tinham e não conseguiam. Através de analogias, através de simbologias, através de uma linguagem acessível, ele conseguia tocar o coração de cada um daqueles que estava sentado e conseguia também tocar o raciocínio lógico de cada um deles, trazendo receitas baseadas em suas próprias experiências para que essas pessoas resolvessem um problema. E vocês conseguem perceber que isso é um dom nato? Todos nós carregamos isso. Por quê? Porque todos nós temos uma bagagem de vida,
Uma bagagem capaz de que quando a gente compartilhe a nossa vivência com aquele grupo de 5, 2, 3 pessoas, 1000 pessoas, aquela informação possa, de fato, facilitar a vida daquela pessoa que está nos ouvindo, transformar a vida daquela pessoa que estava nos ouvindo. Então, se a gente for pensar a forma com que ele conseguia gerar a sua máxima conexão com o seu público, a forma com que ele conseguia trazer um aspecto, um poder mágico para suas apresentações, era oferecendo, presenteando com uma ideia de valor. E é tão bonito isso, porque se a gente for pensar na estrutura, vamos falar assim, numa perspectiva psicobiológica, se a gente for pensar no cérebro daquele expert, existia um conhecimento que vai estar representado aqui por uma rede de neurônios que estão representando as suas ideias. Vamos falar de uma forma bem lúdica. E esse conhecimento do expert, do apresentador, que eu vou chamar de expert simplesmente pelo fato dele ter, né, a gente poderia também chamar de apresentador aqui. Esse conhecimento, eu vou representar ele de uma forma biológica aqui, porque de fato é algo que está marcado no corpo dele. E vocês percebem que quando ele oferece esse presente, essa mesma rede de ideias, essa mesma rede de experiências, essa mesma bagagem, ela é transferida para a mente de cada um dos seus ouvintes, só que acontece uma magia aqui muito bonita, que essa rede aqui, ela não é igual à rede que está lá. O que eu estou querendo falar com isso? Essa ideia, quando ele oferece essa ideia de valor a cada uma dessas pessoas, essas pessoas têm ainda o privilégio de poder criar as suas próprias conexões, as suas próprias reinterpretações, as suas próprias ressignificações daquela ideia que lhes foi presenteada, e isso adequado à vida de cada um deles, adaptável ao cotidiano deles, tirando uma dor ou trazendo uma solução. Então esse velho, ele se levanta com seu cajado e ele era um caçador. E ele começa a compartilhar com todos os elementos, com todos os membros daquela tribo, a sua história de caça, as suas vivências de caçador. E nesse momento, ele consegue fazer isso com uma habilidade imensa, causando um impacto incrível, porque ele segue 2 grandes princípios que um bom orador, que um bom apresentador carrega com ele. Primeiro, ele compartilha essa ideia com empatia. E ele fala dessa ideia com paixão. Ou seja, nesse exato momento, ele, fruto de todas as experiências, de todas as dores, de todos os calos das mãos dele, de todos os invernos que ele atravessa, ele condensa em 30 minutos, em 20 minutos, em 1 hora, algo que vai de fato mudar a vida de quem está ouvindo. E abre parênteses. Vocês conseguem enxergar como nós, professores, palestrantes, treinadores, experts, no modo geral, temos essa habilidade, essa capacidade, essa oportunidade, a melhor palavra seria essa, temos essa oportunidade
de fazer isso com quem nos assiste, com quem está conosco, com quem nos empresta atenção. Ou seja, através da empatia, o expert, ele oferece tudo ou grande parte daquilo que ele tem com um único intuito, com uma única missão: oferecer de forma clara, de forma eficaz, oferecer de forma com que aquela ideia, a gente tem o nosso ouvinte num estado A. Esse ouvinte, logo após aquela palestra que começou, aquela aula que começou ao meio-dia, se essa palestra terminou às 13 horas, esse ouvinte definitivamente chegou em estado B, aonde B é definitivamente muito, muito maior que A. Aquelas ideias que estavam na cabeça do orador, agora elas repousam, elas chegaram à cabeça do ouvinte. E esse ouvinte agora, ele está transformado. Ele se beneficiou. E um dos grandes pilares, um dos grandes critérios que devem ser seguidos, que são inerentes a uma boa apresentação, a uma apresentação mágica, a uma apresentação inspiradora, a uma apresentação impactante, é que precisa existir a empatia. Ou seja, o orador, ele precisa de se colocar no lugar do ouvinte, ele precisa se conectar com o ouvinte para que ele possa enxergar as dores daquele ouvinte, para que ele possa entender quais são as expectativas daquele ouvinte, quais são os sonhos daquele ouvinte. Por isso que conhecer o público quando você está se preparando para se apresentar é fundamental. Você sabe por que isso não é fundamental, mas não é óbvio? Ou pode ser até que seja muito óbvio, mas é muito pouco praticado? É porque uma apresentação, geralmente, na maior parte das vezes, vou botar num cantinho aqui, ainda estou me habituando com o meu flip chart, tá, gente? Vai ficar melhor as próximas. Vão ficar melhores as próximas apresentações. É porque, na maioria das vezes, uma apresentação fala muito mais do apresentador e muito menos do público. Como assim? Ora, a apresentação é uma grande oportunidade que a gente tem para que a gente mostre quão bons nós somos, o quão preparados nós estamos, o quão bem nos fez os estudos, como que nós performamos bem ao longo da nossa jornada, e agora, como experts, eu vou te dar o privilégio de sentar aí e me ouvir. Não, definitivamente não. Porque isso vai te levar para um estado onde você tem muito mais de ego do que de desejo sincero de oferecer o seu conhecimento. Ou seja, vamos lá, em uma palestra, em uma aula que você prepara, o que você está preocupado de fato? É falar sobre a sua vida, falar sobre as suas habilidades, falar sobre aquilo que você conseguiu realizar ao longo de toda a sua experiência ou transformar a vida daqueles que estão te ouvindo? Percebam, os grandes oradores, ou os grandes nomes que nós temos ao longo da Terra, ao longo das civilizações, no palco da Terra, esses grandes nomes, eles se preocupam muito em transmitir o conhecimento de uma forma que conecte, acessível, que seja entendida, obviamente. E um dos pontos para que isso aconteça, pilar, vamos falar, maior para que isso aconteça, porque a partir daí vão existir outras formas de adequar esse princípio empático. Mas o primeiro ponto é que precisa existir empatia. Eu preciso ter o desejo sincero de que aquela pessoa saia melhor do que entrou. Ponto. Eu preciso ter o desejo sincero de me mostrar como quem de fato eu sou,
E nessa jornada da apresentação, a pessoa que esteja te ouvindo, inclusive, reconheça as suas fragilidades. O velho ancião, quando se levantava com seu cajado, ele carregava no corpo as cicatrizes, se ele era um caçador. Porque se ele era de fato um caçador e não tinha nenhuma cicatriz no corpo, como que eu geraria essa conexão com esse expert, com esse homem sábio, se eu não vejo nenhum testemunho da fragilidade, do erro? Porque se as marcas estão sobre ele, é porque ele errou. Porque se ele tivesse só acertado, ele nunca teria uma marca no corpo. E essas marcas, sim, são as que trazem a credibilidade para quem está ouvindo aquela história, para quem está se encantando com aquela ideia, para quem está se de fato transformando nas suas redes neurais de conexões na mente, no cérebro, no corpo daquela pessoa que ouve, algo de novo vai nascer. E para que isso aconteça, eu preciso, sim, me conectar. Precisa existir a conexão orador-ouvinte. Não passou ainda. Outro ponto fundamental. Paixão. Vamos virar a página porque merece, não merece? Do que adianta eu falar, se não existir paixão por aquilo que você está professando, por aquilo que você está entregando para outra pessoa? Isso a gente percebe no brilho do olho, a gente percebe no suor da pessoa, a gente percebe no jeito, às vezes, aflito de querer comunicar. E nós somos bons detectores de genuinidade, vamos falar assim, nessas percepções sobre a respeito de alguém querendo contar algo para nós, e a gente vê se de fato aquilo é passível de ser credibilizado. E esse sim, esse é um princípio que ele não tem como escapar. A gente não tem como escapar. Se a gente não fala com paixão, com envolvimento sincero daquilo que a gente está, aquele tema que a gente está presenteando aquele grupo de pessoas na nossa palestra, automaticamente a capacidade de gerar impacto é menor. Porque nós, como seres humanos, nós temos uma demanda, nós temos uma tendência, nós temos uma vontade de nos conectarmos. A gente quer se enxergar no outro. A gente caminha por uma escala, vamos falar assim, uma escala de identificação onde a gente sempre está num ponto intermediário, onde a gente sempre precisa de olhar para pessoas que aprenderam menos, que estão naquele assunto um degrau abaixo do que a gente já sabe, e a gente gosta muito de olhar também para as pessoas que estão um degrau acima. E isso aqui no sentido estritamente técnico. Ou seja, habilidades que eu me dediquei a desenvolver mediante um estímulo. E nós somos assim. E a gente gosta de transitar, ainda que não gostasse, essa é o formato da nossa vida, mas a gente gosta de transitar nos relacionando com pessoas que sabem menos e sabem mais. E a gente coloca isso como um berço de oportunidades de aprendizado, ora ensinando, ora aprendendo. E no processo de aprendizado, se aquela pessoa que está nos ensinando não consegue transmitir a sua real paixão, o seu real envolvimento, a gente percebe a fragilidade daquelas palavras. Aí são palavras ao vento. E não são palavras que chegam e nos transformam. Então, basicamente, se a gente perceber nessas características, nessas habilidades, são habilidades muito simples. São padrões muito simples. É uma receita muito simples. É como se fosse uma receita de pão. São pouquíssimos ingredientes, mas o produto, o resultado é mágico. Ou seja,
a gente então finaliza esse nosso raciocínio com uma dúvida. Como é que pode nós, como seres humanos, termos uma bagagem tão grande no passado como apresentadores, como bons apresentadores? Então, como que de fato nós tenderíamos ser bons apresentadores? Porque nós fizemos isso e já começamos isso há muito tempo. E como que nós, hoje, no presente, no dia de hoje, nós, estatisticamente, nós temos um grande medo. Nós temos tão baixas habilidades, e não que nós não façamos as apresentações, mas as nossas habilidades como apresentadores, elas não afloram. Elas não, na verdade, não são nem estimuladas ao longo da nossa formação. Enfim, como que a gente vivencia esse paradoxo, esse conflito? E finalizando, como que isso de fato pode representar para cada um de nós um dos maiores medos que nós temos? Como que a gente pode temer mais a morte, a altura, águas profundas, do que falar em público? Entendam, falar em público é uma grande oportunidade, é um presente. Nos apresentarmos é uma dádiva que a gente recebe naquele exato momento para a gente poder, então, contribuir, para a gente poder transformar, para a gente poder oferecer dentro da vida de cada uma daquelas pessoas que se proporam a nos ouvir. Ou seja, a boa notícia disso é que apesar desse paradoxo, apesar desse conflito, ele ser muito marcante, a boa notícia é que hoje as nossas habilidades, as nossas capacidades de aprendizado, elas estão cada vez maiores, porque nós temos o meio digital, nós temos as tecnologias cada vez mais precisas e os acessos às informações estão cada vez maiores. Então a boa notícia é: como que nós nos tornamos melhores, não perfeitos, mas melhores oradores, melhores professores, melhores palestrantes, melhores treinadores? Basta treinar. E isso, apesar de ser contra-intuitivo, mas nunca se esqueçam disso que eu vou falar, e a minha intenção é trazer vocês comigo para essa jornada. Não tratemos a oratória, a capacidade de nos apresentarmos, a habilidade em nos comunicarmos em um palco para muitas pessoas, não tratemos isso como um dom, e sim como algo extremamente treinável, editável, aperfeiçoável. Isso eu vou mostrar para vocês com o tempo. Bom, gente, então é o seguinte, se vocês gostaram dessa aula, me façam um grande favor, comenta aqui embaixo para mim, para eu poder entender também como que esse conteúdo chegou até vocês. E nessa jornada isso vai ser fundamental para mim. Eu até melhorei essas minhas capacidades de pedir o like, de pedir o compartilhamento, de pedir os comentários, porque eu percebi que isso sim é valioso. Porque nesse momento, nessa nossa distância, a forma que eu vou ter para ouvir vocês melhor é através, uma das formas, é através desses comentários. Coloque aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do que foi falado, concordando, discordando, sugerindo. Façam sugestões de novos temas, de novos assuntos que vocês gostariam que eu falasse, que eu pudesse ajudar vocês, quem já me conhece, quem não me conhece. Perfeito? Gente, então um grande abraço, eu adorei estar com vocês nessa aula e o bom é que essa jornada, esse aqui está só no começo, beleza? Até mais pessoal, a gente se vê em breve.